Olá, eu sou o Wagner e esse é o canal Traje Cômico. Bora pra análise de hoje? Sinceramente, eu não tava esperando muita coisa desse arco do Moro. Eu achei que ia ser um fillerzão só pra enrolar, encher linguiça mesmo, enquanto não saía nada de Dragon Ball Super em anime, e também enquanto o filme do Broly não estreava, né, e eles não poderiam adaptar a história do Broly no mangá, porque senão ia acabar sendo spoiler. E eu também imaginei que ia ser um arco bem mais curto, até porque eu não tava esperando que fosse ficar tanto tempo assim sem anime de Dragon Ball Super. Só que eu não poderia estar mais enganado, porque acreditem se quiser, eu acho que esse aqui é o melhor arco de Dragon Ball Super, pelo menos até agora e pelo que ele tá prometendo. E o motivo pelo qual eu acho isso é que esse arco tá me lembrando muito a vibe de Dragon Ball Z, que é o meu Dragon Ball preferido, eu ainda acho que é bem melhor que o Super. Então eu tô realmente bem feliz com a direção que a história tá tomando, porque a estrutura que a gente tem, pelo menos até esse momento do arco do Moro, é realmente muito parecida com tudo que a gente viu em Dragon Ball Z, e eu vou mostrar isso melhor pra vocês na análise de hoje. A gente nem começou a falar do capítulo, mas eu acho que só pelo que eu disse agora no começo, muitas pessoas devem estar pensando, mas como assim? Melhor que o Torneio do Poder? Não, não é possível. Então, só pra deixar mais claro, eu gosto do Torneio do Poder, eu acho muito divertido, as lutas são legais, principalmente a reta final, só que é um arco muito simples, né, galera? É basicamente um torneio onde colocaram ali os guerreiros mais poderosos de todos os universos pra lutar, e é isso, naturalmente, muitas cenas de ação pra lá e pra cá, mas pouco desenvolvimento. Não que eu espere também muito mais de Dragon Ball, se tiver só uma desculpa legal pra todo mundo sair na porrada e as lutas forem boas, já tá legal, já tá ótimo. Porém, se a saga tiver um pouco mais de profundidade e um desenvolvimento melhor, eu vou gostar mais ainda, é claro. E eu acho que esse é o caso da saga do Moro, pelo menos até esse momento. Enfim, eu já vou começar a falar da análise, eu só queria dar um lembrete rapidinho de que muito em breve abrirei um novo canal para falar mais ainda de animes, mangás, HQs, filmes de super-herói, essas coisas que vocês pedem muito pra falar aqui no Traje Cômico, tem gente que fala que tá tendo pouco vídeo disso, então fica ligado porque logo vai ter esse canal e aí vai ter mais conteúdo desse tipo pra você. Então, se você é uma dessas pessoas que pede por mais conteúdo assim no Traje Cômico, olha só, essa vai ser a sua oportunidade de acompanhar ainda mais esse tipo de conteúdo aí produzido por mim. E agora sim, vamos falar do capítulo 52 do mangá de Dragon Ball Super. Quer dizer, pra você que não se lembra, o capítulo 51 terminou justamente com o Goku e o Vegeta saindo pra fazer os seus treinamentos, né? O Goku tava treinando com o Meros e o Vegeta tinha decidido ir pro planeta Yardrat. E eu dei essa breve recapitulação porque é exatamente assim que o capítulo começa, com o Vegeta aterrissando no planeta e sendo recepcionado por uma cambada de Yardrat Djinn. E uma coisa interessante é que os habitantes daquele planeta já conheciam o Vegeta, quer dizer, mais ou menos. Tem uma piadinha no mangá que é eles confundiam o Vegeta com o piloto lá da nave da Patrulha Galáctica. Mas fora isso, eles demonstraram que conheciam o Saiyajin por causa do Goku. E aí o mangá nos dá esse background, que eles foram atacados pelas forças especiais Ginyu, e aí o Goku e o Vegeta, né, ajudaram eles a se livrar disso, derrotaram as forças especiais, então por isso eles são muito gratos. Ou seja, o Vegeta nem precisou assim se esforçar para conseguir a simpatia daquele povo e para conseguir treinar com eles, porque eles já se sentiam meio que em dívida com o príncipe dos Saiyajins. E rapidamente o mangá também começa a dar umas demonstrações do que seriam essas técnicas especiais dos Yardrat Djinn, aquela cambada que foi recepcionar o Vegeta, na verdade, era um único ser que tinha usado a técnica de se multiplicar, e ele explica que como eles são muito fracos, eles são frágeis, então eles usam essas técnicas para tentar intimidar os outros, né, fazer parecer que eles estão em um número maior do que realmente estão. E aí o Vegeta pergunta quem foi que ensinou o teletransporte pro Goku, e por conta disso ele é levado até o ancião do planeta, que é muito parecido com o Yardrat Djinn que foi recepcionar a nave do Vegeta, só que bem maior. O ancião fala que foi ele quem ensinou a técnica pro Goku, e o Vegeta explica toda a situação dele, explica que ele tá precisando combater o Moro, enfim, que é um vilão muito poderoso, e que ele sabe que os Yardrat Djinn possuem algumas técnicas especiais, por isso ele imaginou que talvez eles pudessem ter alguma coisa que seria útil para ele. Só que o ancião fala que o Vegeta deve ter se enganado, que talvez ele se equivocou um pouco, porque na real os Yardrat Djinn não sabem tantas técnicas assim, não é bem assim que funciona. Na verdade, o que os seres daquele planeta fazem é dominar o controle do espírito. E o Vegeta fica em choque, afinal é bem diferente do que ele esperava. Ele até pergunta, o que é esse tal de espírito? E veja só que interessante, explicam pra ele dizendo que o Goku chama o espírito de Ki. A princípio pode parecer que essa não é uma informação tão importante, não teria muito por que eu estar falando pra vocês aqui que os Yardrat Djinn chamam o Ki de outra forma, né? Chamam o Ki de espírito. Só que eu acho que isso é sim uma informação bem relevante
e mais pra frente no capítulo vocês vão entender por quê. De qualquer forma, depois dessa breve introdução aos conceitos das habilidades dos Yardrat Djinn, eles também fazem uma demonstração prática do que eles conseguem fazer com esse controle do espírito. E aí eles se teletransportam, eles se multiplicam, e o mais curioso é que o ancião, que a gente tinha visto que era bem grande, né, bem maior que os outros habitantes do planeta, demonstra que aquilo ali não passa de uma técnica também. É uma técnica que faz com que ele aumente o seu próprio tamanho. E aí ele explica pro Vegeta isso aqui. Todas essas técnicas são alcançadas através do deslocamento, divisão e crescimento do próprio espírito. Qualquer Yardrat Djinn pode fazer essas coisas. Se você aprender como funciona o espírito, o caminho se abrirá para você também. E então o Vegeta pede para que o ancião ensine para ele esse tal de controle do espírito. Eu achei isso aqui muito interessante porque foi uma explicação bem abstrata. Claramente o mangá quis mostrar que o ponto principal não é aprender uma técnica em si, mas sim aprender um meio pelo qual é possível desenvolver técnicas. E eu suponho que essa técnica pode variar muito dependendo do espírito de quem está utilizando. E eu acho que esse pode ser o pulo do gato. Inclusive achei isso muito interessante, porque o Toyotaro pegou um conceito que foi apenas jogado lá em Dragon Ball Z, pegou essa raça, criou mais profundidade para ela, uma explicação melhor da forma como eles utilizam essas técnicas, e eu acho que foi um caminho criativo de fazer o Vegeta buscar a sua própria transformação pelo seu próprio caminho, né, como o ancião disse. Afinal, enquanto o Vegeta está fazendo esse treinamento do espírito, o Goku está treinando o instinto superior, ou seja, provavelmente vai ser um treinamento equivalente deles, que vai fazer com que eles novamente fiquem em um patamar próximo. E ao mesmo tempo, essa explicação de que tudo que o Yardrat faz é conseguir controlar o próprio espírito, explica o motivo pelo qual eles são tão fracos, e o Vegeta mesmo assim pode aprender algo útil, que vai deixá-lo muito mais forte. Afinal de contas, talvez seja o espírito dele, o espírito Saiyajin, que faça com que ele desperte uma técnica que nenhum outro Yardrat conseguiria despertar pelo próprio treinamento deles. Bom, prosseguindo e deixando o Vegeta de lado um pouco, a gente volta pro QG da Patrulha Galáctica, que nos dá o contexto de que muitos dias se passaram desde que o Vegeta foi lá para Yardrat, e explica também que o Goku viajou para outro planeta junto com o Meros para treinar com ele. E o lance dessa página é mostrar como a Patrulha Galáctica ficou desfalcada. Afinal de contas, eles estão enfrentando uma grande ameaça, os prisioneiros foram todos libertados, ou seja, o cenário está bem mais caótico do que estava antes, e ao mesmo tempo eles perderam o Meros, que é o patrulheiro número 1, e perderam também o Goku e o Vegeta, que são os mais poderosos ali que eles tinham. Por conta disso, o Rei Galáctico decide que eles precisam recrutar outras pessoas poderosas que possam ajudar eles. E aí ele pergunta pro Jaco se tem alguém na zona que ele controla, né, ou seja, que engloba ali o planeta Terra, porque o Rei Galáctico estava lá naquele torneio entre o universo 6 e o 7, e ele viu que tinham outros guerreiros poderosos, então ele solicita especificamente o Piccolo. E esse é exatamente o gancho para que o mangá nos leve para a Terra, mais especificamente para onde o Piccolo está. E o pai adotivo do Gohan estava trocando uma ideia com o Dendê, porque eles haviam percebido que tinha alguma coisa estranha. Eles não estavam conseguindo sentir mais os telepatas, né, lá de Namekusei, e o Piccolo fala que tinha a sensação de que todos eles tinham morrido. Por conta disso, eles começam a desconfiar que tem algo estranho acontecendo com o universo. Pouco depois, o Piccolo consegue sentir a presença de uma nave se aproximando da Terra. E a nave daqueles 3 bandidos que a gente tinha visto há alguns capítulos atrás, inclusive foi a primeira grande aparição do Meros, né, que ele demonstrou que tinha algum mistério, que ele provavelmente era mais poderoso do que parecia. Pois é, aqueles caras que estão super interessados em roubar um tal de Auron Azul que eles descobriram que tem na Terra. O Piccolo percebe que eles não são muito poderosos, então ele decide ir lá averiguar para descobrir o que está acontecendo. E aí, quando a nave estava pronta para pousar em um terreno desértico, eles se dão conta que tem um cara ali parado no meio encarando eles. E sem nem pensar muito, poucas ideias, eles começam a atirar no Piccolo para tentar matar o cara e se livrar logo daquilo que poderia ser um problema. Só que, obviamente, não dá muito certo, né? Assim que a fumaça começa a se dissipar, a gente percebe que o Piccolo estava lá parado em cima da nave dos caras. E enquanto tudo isso aí rolava, a gente vê que a Bulma foi até o Dendê procurar pelo Piccolo. Afinal, ela tinha recebido a ligação do Jaco pedindo para recrutar o Piccolo para a Patrulha Galáctica, e nisso o Dendê fica meio desconfiado, fica pensando, mas por que eles estão precisando de mais gente? Será que aconteceu alguma coisa com o universo? Será que eles sabem sobre Namekusei? O Dendê faz umas perguntas, a Bulma não sabe responder, porque ela não tem todas as informações, aí ela fala, fala com o Jaco você mesmo, e passa o telefone pro Dendê. Aí o Jaco obviamente conta pro Dendê que Namekusei foi destruída, ele fica arrasado, e também explica, né, a coisa do Moro lá, e como vários bandidos haviam escapado da prisão, e que eles
eles tinham um grupo de reconhecimento que ia de planeta em planeta para averiguar se valia a pena ou não o Moro se alimentar, né, usar aquilo lá como um lanchinho. E aí o Dendê começa a ligar os pontos e pergunta como é que é esse grupo de reconhecimento? E o Jaco explica que geralmente é uma nave com uns 3 tripulantes. E obviamente o Dendê se liga que provavelmente era aquela nave que o Piccolo havia pressentido. E o Piccolo estava lá, brigando com os caras, com a maior facilidade ele conseguiu derrotar todos eles. Definitivamente não foi um problema, eles eram realmente bem mais fracos. E justamente por causa disso, o Piccolo deduziu que eles não tinham nada a ver com essa coisa estranha que estava acontecendo no universo. Ele perguntou, né, se eles sabiam de alguma coisa, obviamente eles negaram. Então o Piccolo pensou, vocês são fracos demais para saber qualquer coisa mesmo, então só vazem daqui e não voltem nunca mais, beleza? Sim, o Piccolo deixou os caras escaparem. Cadê a telepatia dos Namekuseidin quando a gente precisa dela? Só depois que a nave já tinha ido embora é que o Dendê avisa pro Piccolo que ele não podia deixar aqueles caras escaparem, porque provavelmente eles estavam relacionados a tudo que eles estavam sentindo ali no universo. E aí beleza, o Piccolo facilmente consegue derrubar de novo a nave dos caras. O problema é que eles já tinham avisado o Moro. Ih, rapaz. E aí, meus amigos, a parada fica bem mais séria. O mangá nos leva até a nave do Moro, e aí a gente vê que ele recebeu de fato a informação, só que eles perderam o contato com os irmãos Macarene. Esse é o nome daqueles bandidinhos lá. Afinal de contas, o Piccolo destruiu a nave dos caras, né? Então, de fato, eles não tinham mais como entrar em contato com o Moro. Só que ele deduziu que, então, se os caras foram derrotados, né? Se mataram eles, é porque, de fato, pode ser que existam pessoas poderosas, né? Seres poderosos naquele planeta, o que faria com que ele fosse um planeta interessante para o Moro comer, para o Moro absorver. Pensando nisso, ele decide enviar um outro grupo de reconhecimento para a Terra para verificar se, de fato, vale a pena ele se locomover pessoalmente até lá. E, mano, eu realmente achei muito interessante o que o Toyotaro fez aqui. Basicamente, nessas páginas, ele montou o que eu acredito que vai ser a estrutura principal desse arco. E é justamente por isso que eu tô achando muito parecido com Dragon Ball Z. Vamos lá, tem um vilão poderoso que lutou contra os personagens principais em um primeiro momento, em uma forma que ainda não era a sua ideal, ainda não era na sua plenitude de poderes. Depois disso ele foi passando por algumas transformações, enquanto ia ficando muito mais poderoso, muito mais forte. Teve o lance de que o Goku e o Vegeta foram nerfados também, o que acabou trazendo mais perto do que a gente vê em Dragon Ball Z também. Só que depois que eles foram derrotados, os personagens principais saíram para treinamentos específicos para tentar aumentar consideravelmente o seu poder e assim derrotar o vilão final. E enquanto isso acontece, enquanto eles estão lá no arco de treinamento, os guerreiros secundários vão precisar segurar a bronca, vão precisar ganhar tempo até que os protagonistas possam voltar ao campo de batalha com os seus novos poderes, novas habilidades, novas transformações e aí sim resolver a parada. É uma construção bem clichê, bem genérica, é basicamente a construção utilizada nas 3 sagas principais de Dragon Ball Z, mas é uma construção que funciona e que está sendo bem feita e portanto está sendo muito nostálgica também. O Goku e o Vegeta estão treinando enquanto a Terra entrou no radar do vilão principal, o que vai transformar essa treta numa questão pessoal também, afinal de contas, antes o Goku e o Vegeta queriam deter o Moro porque a Patrulha Galáctica estava pedindo ajuda, porque era o certo a se fazer, só que agora o Moro vai querer destruir a Terra. E aí, cara, aí é pessoal mesmo, aí eles vão precisar vencer o Moro, senão já era. E os primeiros que vão tentar impedir essa façanha do bode velho são os personagens do elenco de apoio, que ao longo de todo o Dragon Ball Super até agora, foram bem mal explorados, bem mal trabalhados, bem mal desenvolvidos. Então eu tô contando que esse afastamento do Goku e do Vegeta pro treinamento possa ser a oportunidade perfeita para que os outros personagens se destaquem também. E de repente para que eles até ganhem um upgrade, quem sabe. Afinal de contas, Dragon Ball Super também descolou demais Goku e o Vegeta do resto dos Guerreiros Z, o que fazia com que de fato eles fossem praticamente inúteis, e se eles não fossem seria muito forçado, porque se o Goku e o Vegeta não dão conta, o que eles vão fazer? E até nesse ponto eu acho que o Toyotaro se saiu muito bem, porque o primeiro grupo de vilões que vai lá enfrentar eles, que vai pra Terra para oferecer algum problema, algum desafio, é um grupo mais fraco, ainda não é o grupo principal, ou seja, não vai ser incoerente ver os Guerreiros Z passando um sufoco ali, mas conseguindo dar conta de uma parada sem precisar do Goku e do Vegeta para ajudar. Eu curti muito mesmo essa proposta, inclusive essa coisa de recrutar alguns dos Guerreiros Z para a Patrulha Galáctica. Além do Piccolo, o Jaco pediu também o filho do Goku e os calvos, né? Tem alguns calvos, que no caso tem aí o Kuririn, tem o Tenshinhan, tem o Mestre Kami.
Só que o detalhe é que agora a Terra tá na mira, né? Ela tá no radar do Moro, então não dá pra simplesmente tirar todos os guerreiros mais poderosos de lá e mandar pra Patrulha Galáctica, senão a Terra ficaria muito vulnerável. O que significa que a gente pode até ter 2 times de guerreiros Z atuando em frentes diferentes, um time dentro da Patrulha Galáctica resolvendo outros problemas pelo universo e o time da Terra que vai tentar combater essa primeira unidade aí do Moro que vai lá checar se o planeta vale mesmo a pena ou não. E mano, vou falar que eu tô bem ansioso pra ver isso, velho. Enfim, saindo dessa parte da construção geral da saga, a gente vai até o último terço do mangá, que é o treinamento do Goku. Como dito anteriormente, ele tá lá em um planeta aleatório, treinando com o agente fucking Meros. O Goku tá na sua forma base e continua sem conseguir acertar um único golpe sequer. E olha que o Meros tá usando um bastão pra lutar, uma arma que o Goku domina desde que era um molequinho. Mesmo assim, o Meros dá um pau nele, velho, humilha o Goku facilmente. E o que começou como uma piada, né, que esse personagem era muito OP, vai ficando cada vez mais real. Não é mais engraçado não, o Meros é forte mesmo. E eu sei que muita gente deve estar pensando o que eu também pensei em vários momentos que eu vi esse personagem. Que ele é muito forçado, tipo, da onde é que saiu esse moleque tão forte assim lá na Patrulha Galáctica? Ele pode até ser legal, é da hora ver quando ele aparece, mas é forçado, é tipo o 17 no Torneio do Poder. É legal, é da hora, virou um personagem muito mais legal do que ele era antes, mas é forçado, né? Convenhamos que tava num nível muito acima do que deveria. Só que, incrivelmente, o Meros tem uma justificativa, tem uma explicação pra ele ser um personagem tão forte e ninguém saber. E a gente já vai chegar lá. Enquanto apanha um pouquinho, o Goku fala que é muito difícil esvaziar a mente enquanto ele tá ali no meio de uma luta. E aí o Meros responde que realmente não é tão simples, mas que a raiva, a tristeza e a alegria são emoções muito fortes que também podem servir para produzir um grande poder. E que é exatamente através dessas emoções que o Goku consegue usar o Super Saiyajin. E aí o Goku concorda com o Meros, que realmente a ira é o estopim, né? O ponto máximo que precisa ser atingido para se transformar em um Super Saiyajin. E em seguida, o Meros fala que a técnica que o Goku tá buscando é completamente o oposto. O Goku faz uma cara de assustado, né, surpreso por ouvir isso aí que o Meros falou. E aí o número 1 da Patrulha Galáctica conclui: essa técnica é ativada quando os mais fortes impulsos são reprimidos. Impulsos esses que fazem com que as suas emoções sejam alteradas. Isso é um instinto superior. E aí o Goku dá um sorrisinho e fala: era o que eu imaginava. Você já conhecia. É isso mesmo, o Meros já sabe sobre o instinto superior e pede desculpas pro Goku por ter escondido isso dele. Ou seja, claramente o Meros é um ser muito poderoso, mas por alguma razão ele tá se escondendo. Ele precisa de fato reprimir o seu poder verdadeiro. E é justamente por isso que tem um ser tão poderoso que até então ninguém sabia da existência. Precisou do Goku e do Vegeta, 2 dos maiores especialistas em luta, para perceber que esse cara estava escondendo algo mais. Enfim, o Goku fala pro Meros que tá tranquilo, que ele não precisa se preocupar, que o Goku acredita que a intenção dele de derrotar o Moro é real, é legítima, que o Meros parece ser uma boa pessoa e que pra ele isso basta. Então, podem voltar a treinar, que ele não tá nem aí pra saber os segredos do Meros. E depois de ouvir isso, é o Meros que faz aquela cara de assustado porque ficou surpreso com o que o Goku tinha acabado de falar. E parece que isso era exatamente o que faltava pro agente número 1 da Patrulha Galáctica confiar plenamente no Saiyajin. E então o Meros chama o Goku pra dentro de uma pirâmide que tava ali perto deles. E entrando lá, a gente vê um local bem familiar. O Meros fala que eles vão treinar por ali. E o Goku fala: eu já conheço esse lugar. É a sala do espírito e do tempo. E olha só que coisa curiosa, não é só a sala do tempo, é a sala do espírito do tempo. Ela é diferente da sala que a gente tinha visto lá em Dragon Ball Z, até porque nessa sala 3 dias equivalem a 1 dia do lado de fora. Só que eu acredito que o tempo nem é o mais importante. O próprio Goku fala: bom, a gente não tem muito tempo, então, ainda que sejam só 3 dias, já é alguma coisa. Mas não é muito curioso que tenha o nome espírito nessa sala, sendo que o Vegeta tá lá treinando paralelamente o controle do espírito? Mais uma vez os pontos podem estar se conectando aí? Será que o caminho pro Goku dominar o instinto superior é através do seu espírito também? Isso justificaria mais ainda o motivo pelo qual Goku e o Vegeta sairiam meio que equivalentes dos seus treinamentos. E justificaria também uma diferença nas transformações, afinal de contas, o espírito de cada um deles levaria eles para direções diferentes naturalmente. E até faz sentido esse conceito de espírito para o instinto superior, uma vez que é uma técnica dominada pelos anjos, ou seja, tem um quê de espiritual aí. E enquanto o Goku está tentando ir por esse caminho, onde ele precisa esvaziar a mente, onde ele precisa se acalmar e se livrar do sentimento dele de Saiyajin, como o Meros falou, é praticamente o oposto da transformação Saiyajin, a gente viu que o Vegeta provavelmente vai querer se agarrar ainda mais
ao espírito Saiyajin dele, porque no capítulo anterior a gente também viu o Vegeta negando o poder divino e essas técnicas que ele fala que meio que são truques e que não combinam com o espírito dos Saiyajins. Então tudo vai apontando para Goku e Vegeta seguindo caminhos contrários para conquistar maneiras únicas de atingir um poder muito maior do que o que eles têm agora. O que eu acho muito mais legal do que os dois tendo sempre as mesmas transformações. E o Goku vai lá e se transforma de um jeito, e o Vegeta também se transforma, e depois o Vegeta e o Goku, enfim, fica nessa coisa. E para encerrar o capítulo, o Meros aponta outro motivo muito interessante de se treinar nessa sala do tempo, além de ganhar uns dias a mais, é claro, que é o fato de que ali dentro eles estão desconectados do resto do mundo, então não tem problema nenhum o Meros mostrar de uma vez por todas todo o seu poder. E ele fala na lata pro Goku, pode ser que não seja muito fácil me encarar agora que eu vou mostrar todo o meu poder. E bom, o Meros viu todas as transformações do Goku, né? Então ele sabe que o Goku tem muito poder mesmo e ainda assim tá bem confiante. Será que realmente esse personagem já foi um anjo? O visual é parecido, a cor do cabelo, a cor da pele, ele sabia sobre o instinto superior. Tá realmente com muita cara de que sim, o Meros já foi um anjo, ou no mínimo possui uma ligação muito íntima com eles, ou quem sabe ele poderia ser uma espécie de anjo caído, por isso que ele tá escondido, porque na verdade talvez ele deveria ter sido apagado ou algo assim, não sei, tem alguém caçando ele, o que pode ser? Outro detalhe interessante a se comentar é que o Meros é muito poderoso e ainda assim ele estava buscando ajuda para enfrentar o Moro, o que significa que talvez ele soubesse que mesmo com todo o poder dele, ele não seria capaz de derrotar o Beelzebub? Ou será que simplesmente ele de fato não pode em nenhuma circunstância demonstrar o seu poder e por isso para ele não era uma opção usar tudo que ele tinha para vencer o Moro, precisava buscar outras alternativas? Enfim, seguimos com muitas dúvidas, muitas perguntas, mas a construção do arco tá aí. Goku e Vegeta treinando, a Terra entrando no radar do Moro, os guerreiros Z vão precisar se preparar para segurar o vilão pelo menos enquanto Goku e Vegeta não voltam dos seus treinamentos. E eu tô ficando cada vez mais empolgado para ver essa série, inclusive para ver isso tudo animado e para saber o que vai acontecer no mangá mesmo. Eu tô achando divertido de verdade, não tava esperando tudo isso da saga do Moro, mas eu tô curtindo, cara. Eu acho que o Toyotaro tá saindo muito bem, espero que ele consiga manter isso até o fim. Perto de tudo que a gente viu em Dragon Ball Super, é a saga que tá sendo mais coerente, tá resgatando um monte de coisa ali das histórias do passado de Dragon Ball, tá dando profundidade pra algumas coisas que até então tinham sido só jogadas na história. Tô achando o trabalho muito bom mesmo. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham? Será que eu tô superestimando demais essa saga? Ou vocês também estão sentindo esse clima de Dragon Ball Z que nem eu, e estão ficando empolgados e animados? Deixa o seu feedback e também confere os links ali embaixo na descrição do vídeo, tem link pro Deezer, Spotify e pro Apoia-se, então se você puder me dar essa força lá no Apoia-se vai ser muito legal. Se você não puder, eu agradeço muito se você escutar as músicas lá no Deezer do Spotify, inclusive tem muita música de Dragon Ball por lá e são todas muito bonitas, podem confiar. E se não puder fazer nada disso, já vai me ajudar se você deixar um like e se você compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece, que gosta de anime, que gosta de Dragon Ball. E por favor, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Muito obrigado pela sua audiência, por ter assistido esse vídeo até aqui. Agora eu vou indo, valeu, até mais, fui! Vai pra luta!